Olá, meu nome é Rodrigo Schatzman e a convidada de hoje no Fala Chats é a Camila Rosa, que é ilustradora e artista visual. O trabalho dela traduz as mulheres de uma perspectiva alternativa e busca abordar temas políticos como meio de mudança social. Bora pro papo? Camila, eu queria saber de ti assim, vamos voltar um pouco para trás, aí, quase 10 anos para trás. Aí. Como é que começou o teu processo com a criatividade? Pode ser desde assim, você foi uma criança criativa? Você foi uma criança que foi instruída a isso? Como é que é esse teu contato com a arte em si, sabe? Cara, na verdade, eu acho que na infância eu não tive, assim, muito contato. Eu sempre sou muito sincera, assim, não era uma criança que desenhava muito, nem tinha grandes interesses, assim. De uma forma ou outra, eu sempre tive ligada com cultura no geral, assim, seja música ou, sei lá, até desenho, mas, assim, nada sério, sabe? Nada muito trampado, assim. Uhum. E aí, o meu real contato com isso, assim, foi em 2009, 2010, porque eu e mais umas amigas, inclusive a Fê Sponk, que você vai entrevistar, a gente começou com um coletivo de Lambi Lambi em Joinville, chamado Coletivo Chá. Então, a gente, na verdade, tinha muitos amigos já que faziam grafite ou faziam lambe em Joinville, e a gente fazia parte desse rolê, assim. E aí a gente falou, vamos sair para colar, vamos desenhar e tal. E eu lembro que eu acho que o meu primeiro contato, assim, de verdade, de pegar um papel e desenhar algo um pouco mais sério do que, sei lá, desenho de caderno e, sei lá, desenho de banda que eu fazia, foi nessa época, assim. E aí, mas assim, zero skills, não sabia nada sobre nada. A gente pegou um papel, começou a desenhar e saiu pra colar. Basicamente foi isso, assim. Que legal. Cara, isso mudou minha vida. Isso é muito louco, assim, porque de verdade eu só tô onde eu tô hoje por conta disso, assim, por conta de a gente decidir que a gente queria desenhar, mesmo não sabendo desenhar, tecnicamente falando, né? E acho que o coletivo ajudou a gente muito, assim, principalmente, putz, comigo ajudou muito, de verdade, porque eu entendi que o desenho em si, a técnica em si, não era algo tão importante quanto o que você tinha para falar, assim. E aí, a partir disso, que as coisas começaram a acontecer e que eu entendi, na verdade, que existia um mercado de ilustração, assim, porque ou que dava para viver como artista, né? Assim, que eu passei a olhar para isso. Então, acho que foi com o Coletivo Chá, quer dizer, tenho certeza. E também acho que por ter vindo de um rolê underground, do punk, do hardcore, assim, e já ter organizado coisas em Joinville, de shows e tal, isso me trouxe esse espírito independente mesmo, De sabe? Não fazer preciso de mesmo, né? ninguém, não preciso de ninguém para me dizer se isso tá bom ou não, ou se dá para fazer isso, dá para fazer sozinha, sabe? Dá para ou coletivamente, que foi o nosso caminho, assim. E De todas as meninas que participavam do coletivo, todas foram trabalhar com o ramo de arte em si? então, na verdade, na época, em 2010, quando a gente criou o coletivo, a gente já trabalhava, a maioria já trabalhava com design, que é muito louco, assim. Todas ou se formaram em design ou publicidade, então trabalhavam no mercado. Ou atualmente, a Fê Sponk, ela trabalha com ilustração, a Maria Balbinot trabalha com grafite e ilustração também, a Ana, ela é redatora, ela continua com a mesma profissão, né, redatora no mercado de publicidade, mas ainda continua desenhando, assim, mas nada profissionalmente. E a Mari Schmitz, ela também é designer e pesquisadora e tal dessa área de design. Legal. Então, todas continuam no mercado de uma forma ou outra, né? Seja sendo ilustradora ou, enfim, trabalhando no mercado de publicidade e design no geral, assim.
Então, tinha uma época que em Joinville tinha bastante dos coletivos, né? Eu lembro que tinha, deve ter ainda, claro, mas eu lembro que tinha bastante no sentido de os coletivos eram bem presentes em vários momentos diferentes e dava pra perceber que graças a ser um coletivo e graças a ser essa cena, que uma pessoa empurrava a outra no sentido de fazer acontecer, assim, sabe? Dá pra ver que ia acabando movimentando as pessoas e quem participava já não ficava mais tão naquele negócio, não, eu tenho que evoluir sozinho em casa e fazer o meu sozinho. Não, o coletivo, e é um pouco que eu conversei com o Rafa Moreno, foi isso. A cena vai se ajudando pra que aquilo vá crescendo. Ah, pô, não tenho grana pra fazer evento. Cara, vamos fazer vaquinha pra poder fazer, vamos fazer arte pra poder fazer, vamos tentar vender. E isso eu vejo que é muito importante, porque tanto na tua fala quanto na fala da primeira conversa que eu tive com o Café, ela deixou bem claro isso, que a importância do coletivo chá de ter existido fez com que desencadeasse várias coisas para estarem onde estão hoje, né? Não, total, eu acredito muito nisso, assim, cara, e a ideia do coletivo veio disso, né? Eu já tinha tido outro coletivo, mas não de arte, né? Coletivo de organizar show de punk hardcore antes, assim, em 2006, por aí. E aí, essa ideia de coletivo, para mim, sempre veio muito, assim, nesse sentido do meio underground. E aí, quando a gente começou o chá, que na verdade quem começou foi a Maria e a Ana, e eu fui a terceira convidada, depois entrou a Fê, depois entrou a Mari, mas partiu muito disso, assim, realmente, de construir coletivamente. E eu acho que Joinville, incrivelmente, cara, é um exemplo muito bom nesse sentido, assim, porque a gente tem uma cidade extremamente conservadora, extremamente industrial e, assim, sendo bem sincera, um lixo para questão cultural e artística, mas a gente tem, ao mesmo tempo, muitas pessoas envolvidas com arte, muitas pessoas envolvidas com o meio independente, assim, e que tiram leite de pedra, de verdade. Eu acho que isso acontece muito dessa forma coletiva que a gente trabalha, assim. Eu acho que Joinville tem uma cena, no geral, da arte underground, assim, né? Muito forte, assim, meio que todo mundo se ajuda e todo mundo se apoia e, sabe, constrói junto e, tipo, pô, se tu não sabe grafitar, alguém vai te chamar para colar ali num dia que todo mundo tá pintando e tu vai aprender, sabe? Acho que isso, assim, cara, eu acho que é o ouro de Joinville, assim, essa forma não... essa forma de não ser uma rivalidade, sabe? De todo mundo ter seu espaço e abrir para o outro e construir junto, assim. Eu lembro quando a gente começou o coletivo, até onde eu sei, a gente foi o primeiro coletivo de mina relacionado à arte na cidade, mas depois vieram outros, coletivo Mina, teve outras meninas também que se juntaram, assim, e hoje eu vejo isso, assim, de uma maneira muito positiva. Acho que, querendo ou não, essa influência que a gente teve foi importante, assim, sabe? Tanto pra gente, como mudou a nossa vida, como para outras pessoas, assim. Abre porta pro mercado entender o que é o coletivo, né? Exatamente, assim, a gente chegou a fazer trabalhos até relativamente grandes, a gente veio para o Sesc aqui, da oficina, a Sesc de Bauru, em São Paulo, então acho que foi essencial para a gente se entender como artista, assim, do tipo, é possível viver de arte, talvez seja um pouco mais difícil em Joinville, mas é possível, sabe, assim, seja, sei lá, a galera vendendo print, ou fazendo grafite, ou virando tatuadora, assim, né, para fazer um traço próprio, enfim, acho que tem vários caminhos, assim. Legal. Dá pra ver na tua fala que a tua caminhada com a ilustração, com o design, com a criação dessas identidades, ela tá muito pautada no fazer, no sentido de, cara, nas suas conversas, até na pesquisa que eu fiz, cara, eu fazia até achar o meu estilo, até conseguir chegar num... E principalmente uma fala que eu achei legal tua, que assim, toda vez que eu faço alguma coisa, eu sempre olho para aquilo e falo assim, pô, não tá legal, ainda tenho que melhorar, ainda tenho que melhorar. E daí tem gente que possa olhar para isso e falar, não, é uma autocobrança, não se cobra tanto assim, é maravilhoso, mas esse processo de estar sempre fazendo e
evoluindo dentro disso, deve ter feito uma diferença muito grande pra tua evolução mesmo, de tu olhar quando tu começou pra o que tu tá indo agora, e entender que agora não é o fim, agora é a metade do processo, e que ainda tem tanta coisa pra fazer, por mais que já tenha acontecido várias coisas na carreira. Se tu puder falar um pouco sobre isso, de como que isso, quando foi que tu entendeu que, não, era fazendo que eu ia evoluir, e é evoluindo que vai trazendo clientes, que cliente traz cliente, e de repente tu consegue chegar nos teus objetivos e aumentar o objetivo, né? Uhum. Cara, é muito difícil, assim, né, você dimensionar quando e como isso aconteceu, assim, porque eu acho que acaba sendo algo muito natural. Mas eu, no geral, sempre fui muito insatisfeita com tudo que eu produzo, e isso deve ser algum problema psicológico, que eu nunca tratei, mas a gente tá aí. Acho que agora se tratar talvez nem seja um problema. E aí, acho que eu sempre tive, até porque, assim, cara, você sabe. Quer dizer, eu posso dizer isso, né? Sendo mulher, você é sempre cobrada um pouco mais. E aí, eu sempre tive isso, assim, até quando eu tinha banda de hardcore, assim, eu tinha muito isso em mente. Tipo, cara, eu vou tocar, mas eu sei que vai ter gente que vai lá só pra ver se a mina sabe tocar. E isso rola muito com arte, assim, também, no geral. Tipo, mas essa menina sabe grafitar? Tipo, ou ela tá só, entendeu? E aí, eu sempre tive isso muito forte na minha mente, assim, tipo, cara, eu quero fazer e eu quero que as pessoas não duvidem do meu trabalho por eu ser mulher, assim. Então, eu sempre tive isso em mente e acho que isso ajudou, claro, a encontrar meu estilo, porque eu fui sempre testando muito e cara, por não ter o lance da técnica desde o início, de fato, até hoje eu não tenho, sabe? Se tu me pedir pra desenhar coisas que eu não tô acostumada a desenhar, eu não vou conseguir desenhar, porque... E tudo bem, e eu entendi que tudo bem com o processo. E acho que isso me libertou muito, assim. Você não precisa fazer um desenho realista para as pessoas entenderem que você é uma ilustradora. Existem mercados exclusivamente para pessoas que desenham do jeito que você desenha, mas isso demorou muito tempo, sabe? Assim, acho que é um processo e acho que esse lance de você sempre estar se cobrando ajuda muito nisso, nessa evolução, assim, e de perceber que sempre dá para melhorar um pouquinho, ou sempre dá para ir um pouquinho mais longe, sabe? Acho que isso também vem muito da observação em relação a outros artistas, assim, até hoje, sabe? Tipo, até essa semana rolou isso comigo, de uma artista amiga minha postar uma foto, um vídeo no feed do Instagram e eu falar, putz, cara, essa maneira é muito melhor de postar. Por que eu tava postando do outro? Eu nunca tinha parado pra pensar, mas, sabe, essa observação de você estar sempre percebendo, assim, como as coisas acontecem, como as outras pessoas que já estão no lugar que você quer alcançar, como elas se comportam, isso me ajudou muito, assim, e acho que isso, assim, de estar aberto sempre para experimentar e, sabe, meio que é isso, sabe, se arriscar, assim, não ter muito medo, apesar de, sendo sincera, o medo é algo que sempre vai estar do seu lado, assim, sabe? Será que as pessoas vão gostar disso? Putz, será que se eu mudar aqui vai dar certo? Mas, sei lá, comigo acabou que sempre que eu arrisquei, assim, acabou dando certo, assim, e isso eu fico feliz, sabe? Por isso, ainda bem. E é uma atitude que meio que funciona pra qualquer coisa, né? Eu fiz uma conversa, um podcast com as meninas da Napkin, e elas falaram assim, a gente poderia muito bem ficar sentadas e esperando o empresário bater na nossa porta e falar, venham gravar com a gente. Ou então a gente poderia continuar com uma formação que é onde a gente tava com toda vez sendo testadas, dizendo assim, não, pô, como assim 2 minas? E daí de repente agora elas são só um duo e elas não... E eu até falei pra elas assim, a atitude delas é que parece que durante a quarentena elas não pararam de fazer show. Porque as redes continuam se movimentando, elas continuam tentando criar algo novo, por mais que seja em casa. Mas eu vi muitos... Eu acho muito interessante, assim, porque às vezes a gente fica glamorizando o bombar, assim, de uma hora pra outra. Porque daí a gente fica esperando que a qualquer momento alguém vai entrar, sei lá, o Gugu não, né? Quer dizer, o Gugu vai entrar na tua casa e vai te levar vai te levar pra TV, mas... Só do lance de tu pegar e falar, não, cara, eu vou pegar todas as minhas artes, botar num PDFzão e bater em cada e-mail e enviar pra começar...
E não ficar esperando que as pessoas venham atrás de mim só por causa do meu estilo. E daí depois, eu até me conecto com outra coisa que eu queria falar, perguntar pra ti. Hoje o teu trabalho, ele tá muito mais focado no teu estilo, mas provavelmente antes de tu chegar até onde tu for, tu já teve trabalhando muito fazendo layout eu falei do exemplo do Rafa, de supermercado. Eu tenho que fazer layout de supermercado para que um dia eu possa querer trabalhar com a minha arte, né? Então essa atitude, eu acho que ela faz total a diferença de, não, cara, faz. Não vai bater na tua porta e a única coisa que vai bater na tua porta é os boletos, porque o resto não vai bater na tua porta e falar, vem trabalhar para mim, ou vem fazer as coisas para mim, né? Não, cara, é perfeito isso que tu falou, porque é exatamente isso, assim. Eu acho que quando a gente tá começando, assim, principalmente na faculdade, que você não tem muita ideia de como as coisas funcionam e tal, você imagina que um dia vai chegar um e-mail pra você te convidando, mesmo que seu trampo seja lá uma bosta e, tipo, você não tem um site, né? Você acha que alguém vai vir, só que não vai, entendeu? E aí, quando você entende isso, que o máximo, a clássica, né? O máximo que você vai receber é um não. E aí você perde esse medo, cara, isso muda muito, porque aí, claro, é importante você prestar atenção que você está fazendo um trabalho aceitável, né? Assim, acho que com um pouco de qualidade e tal, mas, cara, a máxima mande para as pessoas para elas te dizerem o que elas estão achando, assim. E aí você vai sentir se você está indo para um caminho que vai dar um caminho futuro ou não, ou você está totalmente fora, assim. Mas eu acho que é muito isso, você arriscar, você colocar a cara a tapa mesmo. E eu comecei assim, sabe? Essa do Morena é muito clássica. Cara, eu trabalhei 3 anos como designer de produto, eu me formei em design de produto. E eu gosto de falar isso porque as pessoas precisam entender que mudar de carreira é tudo bem. E, tipo, não tem idade, assim. Então, eu abandonei e fui com o Coletivo Chá, que eu achei que eu queria ser ilustradora e tudo. Eu falei, cara, vou virar estagiária de novo. E aí vim para São Paulo para ser estagiária de ilustração e design gráfico. Então eu mudei tudo, assim. Então passei, cara, até 2016 eu trabalhava em agência de publicidade e design, fazendo marca, cartão de visita e milhões de coisas, assim. E era chato, claro que era chato, mas era isso que eu tinha que fazer para pagar as minhas contas e, num segundo momento, né, ir tentando encaixar, assim, o meu estilo, tentando pensar nas ilustrações e tal. Então, é muito difícil ter que fazer essa jornada dupla, mas eu acho que, às vezes, é necessário, meio que não tem o que você fazer, porque ninguém vai, sei lá, te mandar um e-mail no seu começo de carreira te chamando por um trabalho grande, assim, isso não vai acontecer. Então, acho que depende dessas duas coisas, assim, de você se jogar mesmo, você mandar e-mail para as pessoas, apresentar o seu portfólio, sabe? Hoje a gente, tem tudo tão mais fácil, né? Você monta um site de graça, cara, você tira as fotos com o seu próprio celular. De verdade, assim, você não precisa de muita coisa hoje para ter o básico bem feito, sabe? Então, acho que, assim, a tecnologia está a nosso favor e a gente tem que usar isso, assim. E perder o medo, cara, e mandar e-mail mesmo, porque a gente tem que entender que os diretores de arte, por exemplo, de ilustração e design, eles estão acostumados a receber coisas todos os dias. E desde coisas muito iniciantes até profissionais já consagrados, assim. Então, tudo bem, sabe? Eles não vão te julgar por aquilo ali. No máximo, ele vai olhar o teu e-mail e falar, beleza, um dia eu respondo essa pessoa. E não vai te responder nunca, assim, mas de resto, ninguém vai te responder um e-mail falando, nossa, seu trabalho é horrível, morre, sabe? Tipo, não vai acontecer. As pessoas não são assim, né? Então a gente tem muito essa cobrança, de, tipo, será que eu tô boa o suficiente? Cara, não importa, deixa as pessoas te darem esse retorno, né? Acho que isso. Como é que aconteceu essa transição de tu... claro, tu falou 2016, alguém pode principalmente olhar e falar assim, não, há 4 anos ela evoluiu e... Não, mas é muito trabalho para poder chegar a hoje eu conseguir fazer um trampo que tu quer fazer. Mas como é que aos poucos tu foi colocando essa tua gotinha de, não, eu vou focar, eu vou trabalhar 8 horas por dia como estagiário ou na agência, para poder realmente ir tentando botar o meu, né? Como é que funcionou esse processo? Como é que foi para mudar? Porque deve ser maluco, assim, não, eu tô fazendo um troço que me dá grana aqui, que é fazer os cartões de visita, as marcas. Mas eu quero fazer outro negócio, que hoje, talvez, né, naquele momento, nem grana tá me dando. Ou não chega a nem metade do que tá fazendo. Como é que é trabalhar com isso, de dedicar esse tempo, né?
Cara, então, eu sempre falo que eu tive muita sorte, assim. O destino me proporcionou algo que proporciona para poucas pessoas, infelizmente. Eu trabalhei, né? Enfim, trabalho desde os 16 de idade, eu tenho 31 hoje, então eu nunca tive esse tempo de poder parar para me dedicar a algo. Então sempre foi isso: trabalhar, pagar faculdade, me formar, beleza, agora o que eu quero? Ixi, caralho, vou ganhar muito pouco. Mas sempre foi assim. Então, meio que acho que muita gente se constrói assim, né? Você vai indo com o fluxo da vida. Você não tem muito tempo para Na pensar. loucura, né? Assim. E isso foi o que aconteceu comigo até 2016. Trabalhava em agência, fazia ilustração por fora, com o Coletivo Chá, né? Tentava me encontrar, mas era sempre muito pouco tempo para conseguir me dedicar. E eu não podia me dar o luxo de parar de trabalhar. Assim. E aí, em 2016, o meu companheiro foi chamado para trabalhar fora do Brasil. E aí eu falei, putz, vamos aí, né? A gente já morava junto há algum tempo. Então, falei, não, vamos. Só que assim, eu vou trabalhar para as agências do Brasil, vou ficar fazendo freela para eles e é isso aí. O meu dinheiro vai vir daí. E daí, foi. Aí eu fui para Nova York em 2016. A gente se mudou para lá. E, cara, aí eu digo, eu sou bem sincera e digo que é ali que a minha vida girou, assim, porque lá eu tive tempo, porque daí eu fazia uns freelas para as agências, mas assim, você tem muito mais tempo livre quando você está freelando para projetos específicos, né, não freelando fixo. E aí eu falei, acho que eu vou voltar a desenhar, assim, sabe, quem sabe é agora. E aí falei, não, beleza, vou voltar a desenhar. E aí comecei a voltar a desenhar e tal, diariamente, tinha muito mais tempo para experimentar, para, sabe, viajar, assim, tipo, cara, como ele tinha ido para lá para trabalhar, a renda já não era uma preocupação principal. Minha preocupação principal era, tipo, beleza, vou fazer meus freela para pagar as contas básicas, que eu tinha aqui no Brasil ainda, mas de resto eu não vou morrer de fome, entendeu? E aí, cara, eu comecei a desenhar, postar no Instagram, e começar, tipo, buscar uma galera. Putz, essa mina tem um coletivo aqui em Nova York, ela faz feira independente. Nossa, tem feira independente. Nossa, tem outros artistas. Ah, legal. Foi Caralho! através de conexões, né? E aí eu fui entendendo, assim, e aí um dia, uma dessas pessoas que eu ficava stalkeando e seguindo, me chamou, que era essa menina de um coletivo independente de arte, assim, que ela chamava Mulheres Ilustradoras Latinas, e ela me chamou para ilustrar, assim. E, cara, foi meu primeiro trampo, assim, como ilustradora já fora de agência, né, fora o Coletivo Chá e tal. E aí, a partir disso, assim, uma loucura mesmo, porque a partir disso que as coisas começaram a acontecer, e aí sempre postando no Instagram, e sempre mostrando esse processo, e aí o número de seguidores começou a crescer, e aí eu fiz um trampo, putz, daí a galera da Refinery 29, que é um portal gigante feminino, gringo, me chamou para ilustrar. Assim, acho que depois disso foi cara, bombou de seguidor, assim, e aí o meu trampo chegou longe, sabe? E aí eu falei, caralho, eu tô chegando em lugares que eu nunca imaginei, assim. E Talvez acho não tinha nem projetado isso, né? Não tinha, assim, na minha cabeça era, cara, eu vou desenhar todo dia e ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui, uma outra ali, assim, mas minha fonte de renda é ser designer ainda, né? E aí, a partir disso, cara, eu nunca mais parei, assim, pô, tô em 2020 e, tipo, o meu mês de agosto tá fechado de trampo e eu não consigo nem respirar, assim, então, eu, de verdade, eu entendo que foi um privilégio, porque poucas pessoas podem parar de trabalhar, mas, assim, essa dedicação que você coloca também, do tipo, eu lembro de ter falado pro meu chefe na agência de design em Curitiba, que eu tava morando lá antes de ir pra Nova York, falei pra ele no último dia, assim, falei, cara, é agora ou nunca, assim, tipo, eu vou e essa vai ser a chance da minha vida. E de verdade, era a chance da minha vida, porque eu não tive outra depois. E eu consegui usar esse tempo para isso, assim, eu acho que isso é bom para outros exemplos, sabe? Tipo, se você tem tempo, ou um exemplo que eu sempre dou, assim, você tá na faculdade, tipo, passa um trabalho que é extremamente chato e que não é para cliente, é para faculdade. Mas, cara, o que te impede de fazer um trabalho animal para uma matéria da faculdade? E aquele trabalho você postar no Behance e ele bombar, sabe? Nada te impede. Então, é muito do que você faz com aquela oportunidade, assim, eu acho, sabe? E conheço muitos designers que trabalham assim, sabe? Tipo, independente do cliente, vou fazer um trampo foda aqui e se der certo, deu. E assim conseguem construir um portfólio incrível
para conseguir aí sim fazer trabalho para grandes empresas. Então, acho que é muito isso, assim, como você utiliza dessa oportunidade, assim. E tu falou muito sobre sorte, mas a sorte só aparece pra quem tá preparado, né? Porque eu acho que se tu provavelmente não tivesse preparado e aparecesse uma oportunidade dessa, talvez tu nem conseguisse abraçar, ou talvez aconteceria de um jeito totalmente errado, ou ficaria insegura. Então eu acho que tu estar com esse pensamento, e claro, também no teu caso ter alguém do teu lado que pudesse te apoiar nesse lado, tanto companheiro como pessoas próximas, Sim. vai lá, faz, bicho, vai, dá cara a tapa, isso provavelmente fez total diferença, e é que nem tu diz, através disso uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, e de repente tu tem que nem tu falou agora, porra, meu agosto já foi, e talvez já tem coisa gatilhada pra setembro, e talvez já tem coisa gatilhada pra depois da pandemia, e isso que é legal, a gente entender o processo. A gente não achar que tu vai do degrau 1 ao degrau 10, exatamente, assim, entender processo. E que sim, no meio desse processo pode acontecer momento de tu tá com o teu portfólio na ponta, embaixo do braço, ninguém faz mais isso, mas tu tá com o portfólio embaixo do braço, esbarra na pessoa, o cara é dono de uma galeria e quer te expor. Pode acontecer, mas e tu tem que entender que talvez isso faça parte do teu caminho, e aí que entra os pequenos momentos de sorte, né? Eu vi que a parte do teu processo hoje de ilustração, ele acontece muito no iPad, né? Eu acho que dizer... Tava aqui trabalhando. O iPad, ele virou realmente uma ferramenta de trabalho pra ti e provavelmente vai continuar porque traz essa facilidade, né? Como é que funciona hoje, como é que funciona esse teu processo criativo no sentido de... Cara, eu acordo de manhã, tu falou muito sobre rotina. Esses dias eu vi uma postagem tua falando sobre rotina, de o quão isso é importante. Não é levantar da cama e já ir direto pro coisa. O quão esse ambiente que te entorna faz a diferença pra ti. Tu é do tipo que, não, eu gosto de fazer um café, acordar. Conta um pouco pra mim como é que funciona isso pra ti, porque... Dentro dos entrevistados que eu já tive até agora, cada um é uma coisa. Tem o que acorda e vai pro computador com o cabelo todo zoado ainda, mal acordou e já começa a trabalhar. Mas tem quem, mesmo nesse meio dessa pandemia, onde a gente estava acostumado a acordar, tomar banho e sair de casa, e hoje a gente não sai de casa, a gente vai pra sala, vai pro escritório. Sim. Como é que funciona o teu processo nesse sentido? Então, diferente das pessoas, eu já trabalhava em casa, né? E aí, eu já tinha minha rotina. Então, eu sempre falo que a pandemia, cara, ela só me tirou os finais de semana, assim. E os horários depois das 7. E, claro, o caos mental, me trouxe o caos mental, né? Sim. Mas, fora isso, eu já estava muito acostumada nessa rotina. Eu já tinha conseguido criar, assim. Cara, pra mim... É essencial, assim, acordar num horário razoável, sabe? Eu não gosto de ficar dormindo, sei lá, até meio-dia e acordar e depois pensar o que vai fazer, tipo, não funciona pra mim, assim. Então eu gosto de acordar, tipo, entre 9 e 9h30, e aí amanhã eu tiro pra fazer as coisas que são mais urgentes, né, tipo, responder e-mail, mas eu não pego em tablet de manhã, assim, não mexo em projeto, a não ser que realmente eu tenho um prazo ferrado que eu preciso, mas senão amanhã eu uso para outras coisas. E aí, acordo, cara, não costumo tomar café, mas eu faço meu suco verde todo dia de manhã, e aí, dou uma lida quando dá, nem sempre eu tô com vontade, às vezes eu tô puta com o mundo e não quero, mas eu tenho tentado, principalmente na quarentena, tipo, parar um pouco, largar o celular, seja por 1 hora, assim, e, tipo, ler uma parada, ou escutar um som, ou ouvir um podcast. E acho que, enfim, aí lá pelas 11h30 eu faço rango, daí almoço em casa, né? Tipo, desde antes da pandemia, agora ainda mais. E aí, cara, eu faço meu horário de almoço, tipo, como se eu estivesse em indústria, né? Porque fui criada trabalhando em indústria. Só falta bater o ponto. Quando eu era designer de produto, tipo, acho que a minha mente foi muito condicionada a isso, assim. E aí, da 1h30 eu volto para trabalhar. E aí, de fato, eu sento. O meu escritório é dentro do meu quarto, infelizmente, a gente só tem um quarto aqui. Então, eu criei meu espaço aqui, com minha mesa e minha tablet, e é isso. Eu sento aqui no quarto, e aí sim eu começo a trabalhar de fato, sabe? Mas eu acho que, assim, bem o que tu falou, é muito importante você ter uma forma de organização, assim, seja essa organização louca, que as pessoas não tomam, sei lá, não escovam um dente, vai trabalhar, sei lá, cada um. Sim.
Mas eu gosto de ter, assim, bem, sabe, putz, trocar de roupa, tirar o pijama, tipo, lavar o rosto, passar protetor solar, tipo, uns bagulho que limita a tua rotina, assim, Sim. sabe o que tu tá fazendo, programa a tua mente. E aí me acostumei com isso, assim, cara. E aí eu sei que trabalho até umas 7h30, no máximo. Odeio trabalhar até mais tarde. Sempre achei um absurdo antes de virar frila. E agora frila, tipo assim... Daí eu tenho que ficar puta comigo mesmo, né? Se eu trabalho até tarde, porque eu sou minha chefe. E aí, final de semana também, assim... Mesmo na pandemia, cara, se eu tiver que trabalhar final de semana, é um negócio que vai me deixar muito chateado. Não gosto, assim. Eu gosto muito de dividir, sabe? E esse negócio de ficar respondendo e-mail toda hora, ou tipo, putz, WhatsApp, cliente, áudio, tipo, é um negócio, cara, que eu assim, me tira do meu eu, assim, de verdade, porque eu gosto de ainda ter controle sobre a minha vida, sabe? E acho que hoje a gente tá tão misturado, principalmente na pandemia, que meio que virou um freestyle, assim, que isso acaba atrapalhando a nossa rotina mesmo, e até psicologicamente, cara, de tu tá sempre tão ligado que tu não consegue desligar do trampo, então tu já acorda noiado, assim. E é importante a gente parar e pensar, assim, nem sempre funciona, né, mas eu sempre tento colocar isso como meta, assim, sabe, tipo, cara, tenho que respeitar meus horários, tenho que me dedicar a isso, sabe, responder e-mail, mas também, tipo, não dá para deixar as coisas abandonadas, sabe, eu acho que é um equilíbrio, assim. Eu vi que tu falou ali, eu vou pegar até um gatilho no meio de uma coisa que tu falou sobre, eu acordo, às vezes eu fico puta com alguma coisa e isso reflete muito um pouco da tua arte, no sentido de, principalmente no autoral, né, de se expressar. Não, e tu até já falou sobre isso, às vezes assim, é engraçado porque tem muita gente que usa a inspiração e, eu sei lá, vou no meio de um bosque pra poder me inspirar, e no teu caso, tu já falou isso, pô, às vezes até o discurso do presidente, que é uma bosta, faz a gente falar assim, porra, isso me inspirou pra poder fazer um bagulho. E eu acho que isso é um gatilho interessante de criatividade, porque, querendo ou não, tu fica preparado, não digo preparado, também não fica pensando, por favor, mundo, me deixa puta da cara, mas por favor, mundo, me manda uma treta, por favor, mas é bem no sentido de... achar nessas pequenas coisinhas inspirações para poder virar conteúdo criativo, para poder fazer as tuas artes, principalmente autorais. E como que funciona isso? Tudo bem que hoje talvez tu trabalhe muito mais com clientes pedindo, trazendo demandas para ti, né? E daí até eu preciso até entender aonde que teu autoral, no sentido de, não, é 100% a minha mão e 100% a mão do cliente. Eu conversei um pouco isso com o Rafa, conversei com a Fê também de, não, eu tinha previsto que esse cabelo fosse dessa cor, quando o cliente não tem manual de marca ou algo do tipo, mas eu tinha pensado que a minha arte seria desse jeito e o cliente traz desse outro. Como é que funciona esse processo pra ti? Desde fiquei puta da cara, vou criar o meu autoral, até alguma coisa que vem do cliente pra ti, assim. Então, realmente, assim, eu sou uma pessoa muito reativa, infelizmente, muito esquentada e estressada. Quem me conhece sabe, não é algo que eu me orgulho, mas eu sou, e acho que isso reflete realmente muito no meu desenho, assim. Eu fico puta muito fácil, cara, e isso é bom, mas é ruim. Então, de verdade, um discurso do presidente me irrita profundamente, tipo, eu fico muito puta, e aí às vezes eu falo, não, isso eu preciso desenhar, sabe, tipo, cara, não aguento mais, acho que é a minha forma de poder Liberar falar, isso. assim, sabe, até porque, tipo, não sou muito de escrever, nem, sei lá, fazer vídeo no Instagram, então acho que desenhar é a forma de eu conseguir expor o que eu quero falar pro mundo, assim, e é isso, assim, nem sempre são coisas boas, né? Às vezes realmente são coisas assim, raivosas. Mas acho que, enfim, expressão é expressão, né? Acho que a gente tem essa liberdade, assim. E aí, de cliente, cara, é muito louco, assim, porque eu tenho um trampo autoral e eu tenho um trampo de cliente, mas as diferenças são mínimas, sabe? Assim, eu acho que vai muito da liberdade que o cliente me dá. Tipo,
eu já fiz projetos que não tem nada a ver com o meu estilo, por exemplo. Nesse momento eu tô fazendo um, inclusive, que, cara, por exemplo, não tem personagem, não tem mulheres, são ícones, né? Normalmente os trabalhos que eu fiz pro Spotify são todos nessa linha, são ícones, não tem nada a ver com o que eu costumo fazer, nem é tão autoral, mas eu faço porque eu gosto, assim, acho divertido, assim. Mas tem cliente que não, tem cliente que fala, cara, tipo um outro projeto que entrou ontem pra mim, que é, a gente vai ter um mês da latinidade, a gente vai comemorar esse mês e a gente quer que tu ilustre sobre uma expressão brasileira para os gringos entenderem. Qualquer uma, né? Enfim. E aí... Porra, uma só? Cara, não, é tipo escolher, assim, qual é uma expressão que você acha legal, assim, que é tipo só o brasileiro entende, enfim. E aí, tipo, pô, isso é liberdade total pra mim, sabe? Porque aí eu posso desenhar a mulher do jeito que eu quiser, assim, dificilmente alguém vai me pedir pra mudar. Então, varia muito de cliente pra cliente, de projeto pra projeto, assim, mas, cara, já aconteceu de tudo, assim, já ilustrei livro que, tipo, fiz 13 RAFs e chegou na entrega, a menina falou, putz, cara, isso não tá a tua cara, tipo assim, caralho, como assim? Ué? De tu tentar tanto encaixar dentro do que tu acha que a pessoa vai querer, que tu foge do que tu faz, basicamente, sabe? Isso rola, assim, é algo bem comum, eu acho, pelo menos comigo. Então, acho que varia muito, assim, mas, claro, eu tento sempre deixar o mais autoral possível, mas cada vez mais eu tenho entendido que, cara, autoral mesmo só vai ser aquele que tu desenha, o que tu quer desenhar pra ti, sobre o assunto que tu quer falar, ou o quadro que tu pintar, tipo, esse sempre vai ser o mais autoral possível. O resto é sempre, né, você vai ajustando, usa uma cor aqui, às vezes não é a cor que você quer usar, enfim. Então, autoral mesmo são mais essas produções mais pra mim mesma, assim. Até porque se a partir do momento que o cliente fala, desenha, ilustra sobre X, ele já deixa de ser um autoral, porque já tá seguindo uma linha, né? Você tem que seguir uma linha, você tem que, né, atender um briefing específico e tal. Mas, assim, ainda bem que, não, assim, hoje em dia, né, ninguém nunca mais no meio do caminho de um projeto já fechado fala, putz, Camila, esse teu estilo não tá legal. Isso nunca mais aconteceu comigo. Mas ainda acontece de vir pessoas pedirem orçamento com estilos diferentes do que eu costumo fazer. A gente precisa dessa ilustração nesse estilo aqui. E aí hoje, felizmente, eu já posso dizer, putz, eu não faço, sabe? Não é o que eu quero fazer. Mas já fiz ilustração para aplicativo do Bradesco, que não tinha nada a ver com o meu estilo de ilustração, tipo, nada a ver. Mas assim, era um projeto, tinha grana envolvida e eu achei que eu precisava fazer. Então acho que vai muito de tu avaliar o projeto, se aquilo vale a pena, se tu tá disposto. E é isso, assim, sabe? E também não ficar muito no preciosismo também de, não querem o meu estilo, ou, não, eles não querem botar uma mulher na ilustração, então eu não vou fazer, não, os caras pediram ícones pra mim ao invés de desenhar do jeito que eu sempre desenho, do jeito que eu sempre ilustro, então tem que saber esse meio a meio, até porque clientes são... se o cara quiser te pagar pra poder fazer o bagulho, claro que não ferindo os teus princípios, tranquilo, né? Eu acho que é isso, assim, é avaliar de projeto para projeto, sabe? Se tu tá disposto, né? Se tu acha que vale a pena financeiramente falando, são várias questões, assim. E eu não tenho problema em fazer projetos que não estão muito dentro do meu estilo, mas são coisas, são bem específicas, assim. Tipo, não é algo que eu quero pra minha vida, sabe? De verdade. É algo que eu faço esporadicamente e eu quero sempre trilhar um caminho que seja o mais autoral possível. Claro que às vezes a gente abre umas exceções, mas é isso, assim. E é conversar, né? Conversar com o cliente já ajuda muito. Já chegou algum momento de chegar para ti projetos que feriam totalmente o teu ou assim, ainda chega, mesmo logo após todo esse teu posicionamento que tu tem na rede social, aonde quer que a pessoa te veja? Cara, chega mais ou menos, assim. Não chegam, por exemplo, projetos, sei lá, de organizações nazistas, entendeu? Tipo, não chegam, essas pessoas não chegam, mas chegam coisas no meio do caminho, assim, de escolhas que eu fiz pra minha vida e que eu posso, tipo, não gostar de fazer, sacou? Tipo, por exemplo,
ano passado rolou de uma empresa uma marca de hambúrguer, tipo fast food, assim, me chamar para um trabalho. Que era uma ação numa loja deles aqui em São Paulo no dia da marcha LGBT. E aí, assim, tipo, eu sou vegan, né? E aí, há muitos anos já, e eu tenho isso como algo político, assim, né? É uma decisão política. E aí, putz, nesse momento da minha vida, felizmente eu posso dizer não, sabe? E aí, porque pra mim fere, assim, pra mim não fecha, não encaixa, sabe? Tipo, putz, Camila Rosa fazendo um trabalho para essa empresa, tipo, caralho, mas ela é vegan, sabe? Pra mim, eu vendo de fora, eu não acharia legal, assim. Mas isso é muito pessoal, assim, né? Eu sou um pouco mais chata com isso, mas eu sei que também, tipo, é uma questão de fase de carreira que tu tá. E hoje, felizmente, eu consigo dizer não nesse sentido, assim. Então, rolou, eu até respondi assim, falei, putz, muito obrigada, porque era uma agência, né, que trabalhava para essa empresa. Muito obrigada e tal, mas, cara, eu não faço trabalho para essa empresa, assim. E aí o menino até respondeu assim, não, total, eu entendo 100%. Então, tipo, ele provavelmente já sabia que eu era vegan por conta de alguns trabalhos, e ele deve ter entendido, assim. Então, acho que tem coisas e coisas, assim. Acho que tem coisas que dá para fazer, mas tem coisas que, tipo, eu prefiro não. Fere Assim. muito, Se né? eu tiver a opção de escolha, eu prefiro não, sabe? Mas, eu acho que até tenho tido sorte nesse sentido, porque as empresas que me procuram já sabem que eu tento ter esse trabalho mais político e entendem e me procuram por isso, assim. Até então, porque, isso já ajuda, pelo né? posicionamento que tu já tem, e eu acho que é importante a gente entender que porque às vezes a gente fica numa diplomacia de eu não vou me posicionar pra não fechar a porta, assim, talvez o fechar a porta do posicionar te dá a chance de outras. Então, às vezes tu fala assim, Total, não, puta, eu não vou fazer para pro fast food por conta disso, e às vezes pode nem tornar público, mas se aquela agência souber que ela não fez justamente por causa disso, e daí de repente aparece um cliente que trabalha com produtos orgânicos, e que trabalha com algo que tu realmente acredite, fala assim, não, então eu vou tentar encaixar a Camila, porque eu sei que esse projeto ela vai super aceitar. Ou então, assim, através do posicionamento da Camila, a gente consegue linkar ela a esse projeto e vai tudo junto, né? Não, total, eu acho que é isso, assim, a gente tem que se posicionar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, assim, como artista, ilustrador, sei lá. É claro que é uma escolha muito pessoal, né? Também, até psicologicamente falando, às vezes não é fácil se posicionar, mas eu acho que é importante, assim. Claro que você não precisa ser o se posicionar não significa que você fique arranjando treta por aí na internet, né? É diferente. Tipo, isso definitivamente é uma coisa que eu não quero pra minha vida nunca mais. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Seja na forma como você trabalha, na forma que você escreve, no seu Instagram, no seu portfólio, nos trabalhos que você entrega, assim, eu acho que existem várias formas de se posicionar. E eu acho que hoje o mercado, assim, ele quer esse posicionamento porque para a empresa, financeiramente falando, é importante, sabe? Tipo, hoje essas causas acabam trazendo grana para a empresa, então eles não são burros, eles sabem disso, então eles querem pessoas para botar lá sabe, tipo, a pessoa tal apoia a gente, então a gente tem o aval dessa pessoa, sabe? Então a gente, por exemplo, não é racista porque a gente chama alguém negro. Então as empresas estão muito querendo fazer isso, assim. Então, acho que eles estão abertos nesse sentido, no sentido de exploração mesmo, né? É uma forma de eles continuarem ganhando dinheiro em cima dessas causas, e aí acho que é um bom momento para se posicionar, assim. Coisa que por muitos anos era totalmente ao contrário, né? Exatamente. Antes as empresas não queriam de jeito nenhum mostrar que tinham qualquer posicionamento. Seja a favor de uma coisa ou outra, porque isso poderia ferir o consumidor deles. Agora, uma empresa consegue, e é bem que tu falou, ela vira a chave de, eu vou trazer a Camila para poder trabalhar com a gente, ou para poder fazer um projeto com a gente, que vai trazer um produto com uma assinatura X, mas para que vocês talvez em nenhum momento me enchem um saco, para falar que eu fui machista, né? Em tal momento, ou que a gente é uma empresa machista, ou que a gente é uma empresa que fere, e daí e essa mentalidade também que tem que tomar cuidado, para que também a galera não seja usada só, né? Exatamente, você não vira um refém de grandes marcas, né? E acho que, cara, isso é um ponto, assim, muito
muito traiçoeiro, assim, porque a gente acaba querendo, acho que, bater palma para as empresas que estão mudando seu posicionamento, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão crítica sobre isso e entender que esse posicionamento não veio do nada, né? Existe um posicionamento de mercado dentro Tem um disso, em porquê, primeiro lugar. obviamente. Não é ética, assim, é dinheiro, né? E aí, cara, se você está disposto, por exemplo, entre fazer um trabalho para a Natura, que hoje tem um posicionamento político nesse sentido, né, publicitário, mais interessante, que tem mais a ver com o meu posicionamento político do que uma empresa que seja conservadora, racista, eu prefiro muito mais fazer para a Natura, né? Mas isso não quer dizer que eu vou ficar aqui, tipo, nossa, achando que a Natura tá mudando o mundo, assim, porque de verdade eu particularmente acredito que eles estão fazendo o que eles deveriam estar fazendo há muito tempo. Mas eu acho que é só sobre isso, sobre ter uma visão crítica e, cara, não vejo problema nenhum em fazer esses trabalhos, eu acho que é caso a caso, é uma visão muito pessoal. Eu já fiz para várias marcas e acho que dependendo da marca, eu acho que a gente tem que fazer mesmo, até no lance de, tipo, é melhor que você faça, né, do que outra pessoa que não faz ideia do que aquilo ali significa faça. Então, sim, eu acho que é isso, assim, não dá pra gente também pegar bode de todas as empresas, mas também não dá pra ficar batendo palma e tipo, falando que ela é incrível só porque ela fez aquilo, assim, enfim. É um equilíbrio, sempre. É uma linha tênue dentro disso tudo. Total. Agora a gente já tá indo pra parte mais finalzinho da conversa já, até pra não ficar te alongando muito tempo aí. Não, relaxa, tá tudo bem. Sobre a criatividade, tem muita gente que acredita que a criatividade pode tanto ser um dom quanto pode ser algo estudado. E como é que tu vê isso na tua concepção? Tanto na prática, quanto no sentido de teoria de, não, eu continuo estudando sobre, ou não, a criatividade pra mim é muito mais, no teu caso, referências musicais que eu já recebi toda a minha vida, ainda continuam me fortalecendo a minha criatividade pra isso. Como é que é essa tu acredita que a criatividade vem desse dom de tipo, eu cresci criativa e isso estava sempre dentro de mim, ou não? Eu fui me tornando através das coisas que foram dando input e foram colocando e de repente eu viro tudo isso. Cara, eu de verdade nunca li sobre o assunto, então tudo que eu vou falar é muito o que eu acho, assim. Sim. Então eu não acho que a gente nasce criativo, de verdade. Eu acho que a gente estimula essa criatividade, né? E aí, particularmente falando, minha criatividade vem muito disso, assim, do que eu leio, né, do que eu ouço, as bandas que eu gosto, putz, essa banda falou isso, putz, isso é legal de desenhar, sabe? Então, nunca vem do nada, assim, tô sentada no sofá e... De repente, bum! Grande ideia. Grande ideia, exatamente. Mas eu acho que é isso, assim, de você exercitar esse lado, porque eu tenho muita dificuldade com criatividade, sendo bem sincera. Para mim é muito difícil ser criativo, criar coisas super únicas e super diferentes, assim. É uma parada que sempre me incomodou muito, tanto no design, eu já sofria com isso, assim. Me deixava ansiosa pensar em coisas criativas. Sacadinhas. Agora é o momento de ser criativa, todo mundo, vai! Então, isso, normal de design, isso isso sempre me apavorou muito, assim. E aí hoje, claro, como eu tenho mais liberdade, eu acho que fica mais tranquilo, mas ao mesmo tempo pra mim sempre foi muito difícil, assim, tipo, você tem que desenhar, sei lá, uma ilustração que tem a ver com ser divertido. Tipo, caralho, fudeu, o que eu vou desenhar, meu Deus? Então, pra mim, a forma que eu consigo encontrar esse resultado, assim, e até dando esse exemplo desse projeto, inclusive, que é tipo, cara, beleza, algo divertido. O que eu preciso desenhar? Vou procurar, daí faço uma busca na internet, coisas divertidas no geral, escrevo uns conceitos no papel, penso que pode funcionar ou não, troco uma ideia com o meu companheiro, cara, tu acha que isso aqui funciona pra divertido? Pô, se eu usar, tipo, uma raquetinha de tênis, assim, putz, será que de ping-pong, será que é legal? Sabe, então eu acho que é muito de você trocar essa ideia, procurar, fazer uma pesquisa mesmo, assim, porque comigo não vem do nada. Tipo, eu não vou falar, putz, preciso desenhar algo divertido. Vou desenhar tal coisa. Tipo, é muito difícil. Normalmente é algo que já tá na minha mente, assim. Eu já associo divertido com isso, beleza. A mais B, sabe? Mas não é algo assim, nossa, putz, puta ideia que ela teve.
não acontece comigo, Puta sacada, meu. Não vai acontecer. Então eu já sei desse processo, eu sei que eu tenho essa dificuldade de criar algo do nada, então eu já entendi meu processo. Então meu processo normalmente é esse, assim, fazer uma busca, né, pesquisa mesmo, assim, e com o design de produto principalmente, eu aprendi muito isso, né, que você tem que fazer essas buscas mesmo, esses estudos de caso e referência e, cara, cria um painel ali, entende o que é isso e fala, beleza, agora dá para criar algo em cima disso, porque do nada eu acho muito difícil, cara. E aí, quando eu vejo do nada, eu já acho que a pessoa tem um dom, assim, eu já mudo a chave e falo, nossa, a pessoa aí nasceu diferente. Já tava que não é pensando nisso. possível. Porque eu acho, assim, difícil, eu acho bem difícil ser criativo, tá? Uhum. Porque um pouco dessa conversa, da ideia do podcast é justamente essa, de... eu vim do mercado publicitário, né? Trabalho com publicidade há um tempo já. E a cobrança por ser criativo acontece sempre, e principalmente quem trabalha no mercado, quem tá em torno, a família, sei lá, sempre quer que tu seja uma pessoa criativa, sempre vê você como uma pessoa criativa. E a ideia era realmente... Não, peraí, mas quem é criativo? E o que faz a pessoa ser criativa? Porque... Sim. As pessoas que eu vou entrevistar aqui, eu acabo conversando, eu tenho desde professores, por exemplo, o Roy é um cara que hoje ele trabalha com, hoje ele é professor, ele trabalha com, ele tem alguns trabalhos de foto que ele faz, Sim. Mas ele não tá abrindo o Photoshop, o Illustrator, o InDesign todo dia e toma, seja criativo, mas ele tem soluções criativas de várias coisas, então, tipo, é muito sobre como a pessoa pode ter soluções criativas sem ter o rótulo de soluções criativas, Sim, que ela pode ser criativa em qualquer momento e independente da referência que a pessoa tem, sabe? Mesmo que tu tenha uma referência X, eu tenho uma referência Y, quanto mais eu consumir de coisas, eu sou uma pessoa que sou totalmente assim, eu já fui do cara que, puta, eu todo dia tinha uma hora que eu ia lá e lia sobre algo, mas eu sou uma pessoa tão audiovisual que eu quero escutar as pessoas falando sobre algo, ver as pessoas falando sobre algo, e aquilo vai virar uma referência para poder virar conteúdo depois. E a gente entender que existem diversos processos criativos diferentes. Tem quem gosta de ler, tem quem fique com a cara no livro o dia inteiro, tem quem só escute música, tem quem... e entender que isso tudo faz parte. Não, total, eu acho 100% isso, assim, cara. Eu acredito muito que o que a gente consome, não no sentido de comprar algo, né? E nem de comer, mas de você consumir, viver, assim, as suas vivências vão trazendo esses pontos de criatividade, eu acho, sabe? De tipo, isso que você falou mesmo, você tá andando na rua, putz, comigo rola muito isso, assim, tá andando na rua, ver uma mina vestida de um jeito e falar, putz, podia desenhar isso, tipo, cara, isso é observação, sabe? Então, isso acaba, acho que, ligando a chave criativa, mas no sentido de, tipo, você observou, achou aquilo legal e percebeu que dá pra fazer outra coisa com aquilo, sabe? Sim. Ou, tipo, isso mesmo, de, cara, como eu vou embalar esse pacote que eu preciso mandar pra quem comprou um print meu? Dá pra fazer isso de uma maneira básica, mas dá pra fazer isso de uma maneira diferente, sabe? Então, mas isso vai muito das referências que você tem, assim, do que você já viu, do que você, sei lá, já ouviu falar. Então, acredito muito nisso, assim, que é uma junção de muitas referências que fazem a gente ser criativo. E o meu último chefe no design, o meu último diretor de criação, né, o Ali Tauschmann, de Curitiba, da Taste, ele me ensinou isso, assim, e é um bagulho tão simples e eu acho tão maravilhoso, porque uma vez eu tava fazendo um projeto com ele e aí, tipo, cada um foi fazer o seu, levou pra casa e tal, e aí eu voltei com, tipo, sei lá, uma opção e ele voltou com 10. Eu falei, caralho, Ali, como tu faz isso? E aí ele falou, Cami, referência. É só isso que tu precisa aprender. Tenha referência. E, cara, isso, assim, é um bagulho tão ridículo, mas isso mudou minha vida. Porque depois daquele momento eu falei, cara, é isso, sabe? Tipo, se você vai fazer uma campanha nova, se você já tem um monte de referência guardada, você mais ou menos já sabe o que você vai fazer. Você não precisa ficar, tipo, puta, o que eu vou fazer? Nossa, cara, é impossível. Não, porque você já programou sua mente para ver tantas coisas que elas já, na hora, fazem um encaixe, assim, sabe? Você não precisa se desdobrar tanto, assim. Então, eu acho que ter referência é essencial, assim. Principalmente saber o que fazer, né? Juntar um pouco de tudo que a gente falou, no sentido de assim, você andando na rua e percebendo, e estando com o pensamento pensando, pensamento pensando é ótimo, botando na cabeça de que,
Não, as coisas que eu olhar vai me dar todo o embasamento para talvez eu ter alguma referência para poder trazer. Eu acho muito legal. Quem me ensinou isso foi um professor meu da faculdade. Ele falava assim: sempre leva alguma coisinha para poder anotar, seja um lápisinho, seja alguma coisa mas que, se tu tiver alguma ideia, anota ela e daqui a um tempinho tu conversa com ela de novo. Por mais que não seja algo que tu consiga realizar agora, por mais que não seja algo que tu tenha expertise sobre aquilo, mas anota, tenha o pensamento de tudo que eu olhar vai me remeter a alguma coisa que pode ser alguma coisa no futuro. E a gente entender que quanto mais coisa botar na cabeça, mais coisa vai trazer, independente do que for, sabe? Não, total, é repertório, né, cara? É extremamente importante ter repertório, assim. Acho que, principalmente quando você tá começando, assim, que você fica pensando, você olha o portfólio, por exemplo, de um designer que tá no início e você fala, putz, cara, ele ainda não é bom, mas ele tem repertório, tipo, ele tem refino visual, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe usar as cores, sabe usar uma tipografia, não usa 10, usa 2. Então, eu acho que isso é muito do tipo do repertório que tu cria, assim, dessa observação, de perceber os outros, sabe? Eu acho que é mais ou menos esse caminho, assim. E fazer, né? Independente do que for, né? Faz. Se não gostar, rasga e faz de novo e vai fazendo. E também ter a linha de entender que nem sempre tudo precisa estar perfeito para poder ser postado, para poder ser feito. Eu acho muito legal. Tem Agora tu começou a postar no Instagram, ou pelo menos nas tuas últimas postagens, tem uns timelapse teu fazendo processos criativos, e é algo que desmistifica uma porrada de coisa, né? Porque dá pra ver que tem todo um tempo que tu tá fazendo aquilo, daquele timelapse, tem toda uma técnica, tem um que tu usa um projetorzinho, assim, que eu já tinha visto essa ideia de jogar o projetor na parede, eu vou fazer em cima disso, e é isso, e tá todo mundo em evolução, não é porque eu não sei ilustrar e tu sabe ilustrar que tu esteja num processo tão distante a ponto de que eu também não consiga chegar, sabe? Então, total. Isso. E, cara, entender esses macetes, assim, que tu vai pegando com experiência, do tipo, cara, eu comprei um projetor quando eu fui fazer o primeiro mural que eu fui fazer, assim, eu queria que ficasse perfeito, era isso. Eu queria um vetor na parede. Eu falei, eu não vou me dar o luxo disso dar errado, eu vou comprar um projetor. E eu era bem preconceituosa em relação a isso, assim. Tipo, eu acho que ter vindo do rolê de lambe-lambe e da galera do grafite, eu tinha esse pensamento de que, tipo, cara, se tu não tá fazendo no freestyle, se tu não tá fazendo com spray, não é verdadeiro. E aí... Nutella. Tipo assim, nada a ver, né? Mas enfim, a gente tem essa ideia, assim. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho, eu falei, não, vou comprar um projetor. E aí eu comprei, usei e, cara, funcionou, perfeito. E aí eu falei, cara, por que eu vou perder no tempo? Sabe, eu não peguei isso antes. Não, aí não faz sentido, porque é a forma do processo que você constrói, não interessa. Até esses dias eu tava lendo sobre isso, assim, a galera falando sobre como tá rolando, tipo, se você pinta de projetor, você não é um artista real, tipo, tá rolando essas discussões no meio artístico, assim, e a galera falando, cara, não interessa como você vai fazer, interessa que aquilo ali foi construído por você, tipo, o desenho, você não pegou um desenho no Shutterstock e botou na parede, você desenhou aquilo ali, você construiu, você pensou, sabe, pensou no conceito, criou as formas, então, tipo, aquilo ali é seu, a forma como você vai transferir para um outro meio, de verdade, não interessa, assim. E aí, quando você entende isso e desapega, você fala, putz, cara, vou começar a pintar quadro, vou voltar a pintar, e eu quero que fique bom, sabe? E se eu tenho esse meio, por que não usar, assim? Tipo, hoje é algo que, de verdade, cara, eu não ligo mais, assim. Eu quero que eu olhe pro meu trabalho e goste do que eu tô fazendo. Não quero que eu olhe e fale, putz, mas aquele olho ali não encaixou. Cara, não, fui construída com vetor na minha vida inteira. Se eu não olhar que tá perfeita, eu vou ficar muito puta comigo mesmo. Então, foi o jeito que eu encontrei, assim, também, de ficar mais satisfeita com o que eu produzo, sabe? E acho que tudo bem, assim, pelo menos pra mim, tudo bem, cara. E aí, o que as pessoas vão achar também, se a gente ficar se preocupando, a gente não faz nada, né? Como é que as pessoas podem conhecer o teu trampo? Como é que as pessoas podem... existe ainda a possibilidade de encaixar dentro da tua... um trampo dentro da tua agenda? Sempre, cara. Se quiser ter uma arte tua em casa, como é que faz pra se conectar contigo hoje? Então, cara, hoje eu tô lá no Instagram toda hora, a todo momento. Então me sigam no Instagram, /CamiXVX. Aí o Facebook é o mesmo, o endereço, CamiXVX também.
Se quiser ver eu falar besteira, pode ir lá no Twitter, que é o mesmo endereço. Até tinha mudado o nome, mas resolvi voltar. Deixa lá, deixa a galera ver as merdas que eu falo. Legal. E, cara, tô no Behance também, mas assim, mais Instagram mesmo. Instagram que eu posto as últimas coisas e tudo. Tem meu portfólio, meu site, que é camilarosa.net. Ali é algo mais profissional, assim, pra galera ver o que eu já fiz e tal. As possibilidades, eu acho que até pra quem tá começando, quiser ver o que é possível trabalhar como ilustradora, assim, pode ir lá olhar, pode me mandar e-mail. Tem tudo no meu Instagram, você vai achar todos os links possíveis. E aí, minha loja online no Brasil vai voltar. É para acontecer isso na segunda-feira que vem, agora, mas vai acontecer. Então, Legal. O endereço vai estar no meu Instagram também. Vocês podem ir lá, vão achar tudo lá. E, por enquanto, a única loja que eu tenho funcionando assim é a loja do Society6, que é uma plataforma que produz os materiais e entrega pra galera, mas é uma plataforma gringa, então eu sei que tipo, nem todo mundo tem cartão internacional, tem o lance das taxas, é meio chato. Mas enfim, se alguém estiver vendo aí e for da gringa, pode ir no meu Society6, tem coisa pra caramba lá, num preço bem acessível. E acho que é isso.